Peço, Senhor amado, que seja mais uma segunda-feira produtiva, que seja mais um dia, Pai, de aprendizado da Tua palavra, Senhor, dos Teus ensinamentos para nós, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja entre nós, ó Pai, que não permita que nada venha nos distrair, nos tirar a atenção, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Sobretudo agora eu te peço, Senhor, que o Senhor não permita que eu venha falar por mim, ó Senhor, mas que seja o Teu Espírito que fale através da minha boca, Pai, para que possamos aqui ter o total entendimento, compreensão de acordo com o que é a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra, Pai, seja mais edificante para nós, que essa palavra seja mais um ensino, Pai, precioso do Senhor para nós e que, sobretudo, possamos colocá-la em prática, Deus. Perdoa, Pai, se aqui não temos feito a Tua vontade, Senhor, perdoa, Senhor, se nos nossos dias temos nos afastado de Ti. Pai, perdoa-nos, Pai, pelo nosso comportamento, pela nossa língua, Pai, pelos nossos olhos e ouvidos, ó Deus. Perdoa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, porque muitas vezes nos desviamos dos Teus caminhos, ó Pai. Mas ainda assim o Senhor é misericordioso, Pai, a Tua misericórdia nos alcança a cada dia, Pai. A Tua graça, Pai, nos alcança e a Tua palavra diz que ela nos basta, Senhor. Então ensina-nos a viver pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que cada um que está aqui seja grandemente abençoado por Ti, ó Pai, e que possa ter a total compreensão daquilo que vamos falar aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. E bom, vamos lá então para mais um capítulo do nosso livro de Atos. Maria Júlia acabou de me perguntar aqui, vai ser o capítulo 11, vai ser o 11 e o 12, como é que vai ser, tudo, e a resposta que eu dei para ela aqui é o mesmo que eu quero dizer para vocês. Quando eu começo eu nunca sei de nada. Quando eu começo eu nunca sei se eu vou falar o capítulo inteiro ou 2 capítulos, enfim. Na aula passada eu tinha a ideia de falar do 10 e do 11, no fim só o capítulo 10 nos deu assunto, nos deu ali bastante conteúdo. E hoje aqui eu quero dar continuidade no capítulo 11, mas eu não sei aonde eu vou terminar. Pelo menos o capítulo 11 a gente vai ler, a gente vai compreender e se assim aprover ao Senhor a gente continua. Amém? Atos, capítulo 11, já estudamos aí vários capítulos, né? Vários contextos e hoje a gente vai falar a respeito de Pedro. A subdivisão aqui do meu capítulo 11 diz assim, quando Pedro ele explica-se perante a igreja. Mas que explicação é essa? O que aconteceu com ele que ele tinha que dar explicação diante da igreja, né? Capítulo 10, a gente viu que Pedro foi enviado até Cornélio, um chefe de um exército ali, o chefe de uma centena de homens do exército, e Pedro foi levado até ele pelo Senhor. Então o Senhor falou com Cornélio, falou com Pedro, eles se encontraram, Pedro pregou para o centurião, né? Para Cornélio, e no final do capítulo 10 a gente viu que o Espírito Santo desceu ali mesmo sobre os gentios, que era coisa que não era previsto ali naquele momento, não era nem compreensível para aquele povo, né? Então desceu sobre os gentios quando eles ouviram a pregação de Pedro. E Pedro, por estar pregando para esses, não somente para os judeus, para estar pregando para os gentios, e com o resultado, podemos assim dizer, da sua pregação, que o Espírito Santo veio sobre os gentios. Eles foram neste mesmo momento também batizados ali, visto que no verso 47 do capítulo 10, o próprio Pedro diz a esse povo ali, né, que pergunta a eles, né, que se alguém poderia negar a água, impedindo que eles fossem batizados, né, se eles receberam o Espírito Santo como os próprios discípulos de Jesus, ali, os próprios apóstolos, por que para esses gentios não poderia ser feito desta forma? E isso, é claro, que levantou um grande questionamento, isso levantou-se ali alguns contrapositores, que é o que a gente vai ver no capítulo 11, né? Então, uma grande pincelada no que se passou no capítulo 10, e o capítulo 11 vai iniciar falando assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus.
Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Até aqui, por enquanto, né, só esses versos, porque já nos dá bastante assunto e já nos dá uma visão bem clara das divisões que haviam desde aquela época e só mudaram de nome hoje, né? Mas as divisões continuam por aí. Os que eram do partido dos circuncisos o criticavam. No verso 2. Não sei se na tua Bíblia tem essa tradução, está escrito dessa forma, mas aqui quando a gente ouve falar do partido dos circuncisos, quer dizer o quê? O que era um partido? Hoje, se a gente fala nisso, a gente ouve falar em partido político, né? A gente já pensa logo em partidos políticos. E como a palavra já nos diz, como a palavra já traz à luz aqui o seu próprio significado, era um partido, quer dizer assim, uma parte daquele povo. Quando a gente fala que algo foi partido, foi o quê? Ele foi dividido ao meio, ele foi dividido em partes, logo foi separado. Então aqui a gente vê que o partido dos circuncisos o criticavam. O que é isso? Aquela parte do povo que foi circuncidado, a parte do povo chamado judeu, que era a tradição deles ter essa prática, né? Com as crianças, já no os meninos, no 8º dia de vida, eles eram circuncidados, então eles faziam parte dessa divisão, desse partido dos circuncisos. E eles entendiam que a palavra de Deus, a Torá e todas as leis deveriam circular entre eles. E não ter acesso também os gentios a essa porção da palavra. Mas eles não se deram conta de que quando Jesus veio, ele veio justamente para quebrar essas barreiras, para romper com essas divisões, para acabar com esse tipo de coisa de eu sou de tal partido, eu sou um judeu, eu sou gentio, então existe uma diferença entre eu e você. Tanto que a gente vê aqui que quando Pedro ele vai pregar, o povo se espanta de que a pregação foi também direcionada aos gentios, ou quer dizer, os pecadores, ou aqueles que não eram do mesmo grupo, vamos assim dizer. E quando então o Espírito Santo desce a eles, eles são então batizados, causa ainda maior espanto entre os judeus, visto que não era para ser assim, visto que os judeus tinham a palavra de Deus para eles, e quem é gentil, vocês são de lá e nós somos daqui, nós não nos misturamos. E assim Pedro vem aqui com a direção do Senhor e do Espírito Santo, vem aqui nos mostrando diferente, nos mostrando que não deve ser assim. Porque Jesus veio para quê? Para unirmos como irmãos, para sermos parte do mesmo time, do mesmo partido, não é a palavra, né? Mas do mesmo corpo, que é a igreja de Deus, que é a igreja de Cristo. Quando ele vem e ele se entrega naquela cruz, ele derrama o seu sangue para nos comprar, para pagar todo o nosso pecado, nos comprar ali das mãos do inimigo, é para que façamos todos parte do seu corpo. Não para que ainda continuemos sendo divididos, não para que possamos dizer hoje eu faço parte do partido tal, do partido dos circuncisos, do partido dos incircuncisos, da placa X, da placa Y, da denominação tal. Entendem que lá existia uma divisão? Hoje nós temos outras divisões, só mudam os nomes. Mas não deveria existir nem lá e nem hoje. Conseguem compreender o porquê que Jesus veio? E quando eu digo que Jesus veio para trazer a união entre os povos? Ele veio para que fôssemos comprados através do seu sangue, das mãos do inimigo, e hoje façamos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça.
Quando falamos igreja de Cristo, precisamos entender que não é nas divisões que iniciaram-se lá atrás. A igreja X, a igreja Y, a igreja Z. Não, a igreja de Cristo ela é uma. E não temos partidos, não temos placas, não temos divisões nisso, fazemos parte de um só corpo. Esta é a função de Jesus ter vindo aqui, não era causar esse tipo de divisão. Então por isso que é importante conhecermos a palavra, entendermos aqui de onde vieram as divisões também, não só daqui, né? Mas tendo alguns exemplos, para que a gente entenda que isso não faz parte do plano de Deus, né? Essas divisões não são parte. Vamos dar continuidade aqui para eu não sair do assunto. Verso 3, a gente já leu, né? Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Que era o que Pedro tinha feito, né? Sentado à mesa com os incircuncisos, com aqueles que eram gentios e não conheciam, talvez até aquele momento, a palavra de Deus. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Aqui no verso 4, antes de eu ler tudo isso daqui novamente, eu quero só fazer um parênteses. Pedro começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Vocês vão ver aqui o contexto, eu vou ler. Aqueles que tiveram na aula passada, vocês vão se lembrar do que a gente falou e depois eu venho com uma explicação um pouquinho mais clara a respeito disso. Verso 5. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, eu tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entraram na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Até aqui, por enquanto, aqueles que estiveram na segunda passada aqui, na última aula, viram que no capítulo 10, o Senhor falou com Cornélio, deu uma visão, deu uma direção, falou ao mesmo tempo com Pedro. Enquanto Pedro orava, ele teve esta visão. Ele teve a visão do anjo dizendo para que ele fosse até Cornélio, sem hesitar, porque era o Senhor que tinha mandado, né? Parênteses aqui da última aula. Deus fala com um para falar com o outro, mas ele avisa também o outro que ele vai falar. Deus ele se comunica com todos, né? Então Pedro, ciente disso, ele vai até Cornélio, ele prega ali, né? Não vou recontar tudo o que a gente falou na última aula, mas o contexto é esse. E aqui no capítulo 11, quando Pedro está se explicando diante da igreja, ele reconta novamente a história. Eu estava orando, eu vi isso, eu vi aquilo, e foi assim, e foi assado, cru, cozido, e eu fiz, e aconteceu, e eu fui, e eu voltei. Ele dá detalhes de toda a história. Por que eu parei ali no verso 4, quando eu estava lendo, que dizia assim: Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. E depois ele reconta toda essa história. Eu estou longe da formação de psicologia, nunca estudei a fundo a respeito, mas a psicologia explica um pouquinho disso. Quando alguém é questionado, a gente não precisa ser formado em psicologia também para saber disso,
Basta a gente ter contato com algumas crianças que são muito sinceras, por sinal, né? E até mesmo os adultos caem nessa armadilha sem se dar conta. Quando a gente questiona alguém a respeito de alguma coisa, logo se a pessoa não está com muita vontade de contar aquilo que realmente aconteceu, ou ela está mentindo, ou algo não é bem como deveria ser explicado, a pessoa nunca vai contar detalhes daquilo que se passou. Aqui Pedro ele vai se explicar diante da igreja e não era uma mentira. A gente já viu no capítulo 10 o que aconteceu. Pedro recontou isso e agora diante da igreja ele fala novamente. Então ele enfatiza os detalhes e ele reconta a história do começo ao fim, como se passou. Não foi uma resposta genérica, uma resposta assim, eu estava orando, Deus falou comigo e eu fui. Não fica meio vago isso? Não fica meio assim, será que foi assim? Ou o que será que Deus disse? O que será que aconteceu e tudo? E hoje a gente não se atém a isso e muita gente se aproveita dessa inocência, por assim dizer. Chega perto da gente e fala assim, eu estava orando e Deus me mostrou a teu respeito. E para por aí. Fica aquele silêncio, não existe um detalhamento do que se passou. Aquele que chega do nosso lado e fala, eu estava orando e Deus falou comigo a respeito de você. Só que para mim Deus não falou nada. Deus ele falou para você de mim, mas para mim ele não falou. Falei isso aqui na última aula, eu quero reforçar um pouquinho o assunto também. Se Deus fala para um terceiro a respeito de você, mas ele não falou para você o que aquela pessoa vai te falar, a gente pode então classificar Deus como fofoqueiro, é isso? Que ele sai falando da vida dos outros para outras pessoas sem falar com a gente primeiro? Não sei se vocês estão entendendo, se vocês recapitularam aquilo que a gente falou da aula passada. Normalmente, se nós temos algo a nos corrigirmos, se nós temos algo que precisamos recolocar na linha, e Deus vai usar alguém para nos trazer essa mensagem, para nos trazer essa direção, essa correção, certamente Ele já falou com a gente também a respeito do nosso erro. Pode ser que a gente não quis ouvir, mas que Deus falou, Ele falou. Estão entendendo? Tá ficando claro, tá ficando fácil de compreender? E normalmente quando essa correção vem, quando essa direção vem, quando essa profecia, por assim dizer também, vem, ela deve ser completa e detalhada. Quando Deus ele fala conosco, quando Deus falou com Pedro, ele falou detalhadamente, ele deu direções daquilo que ia acontecer, ele deu detalhes do que era para Pedro fazer ou não fazer, e Pedro reconta tudo isso aqui para a igreja. O detalhe é que Pedro não estava tentando convencer ninguém de algo que ele estava querendo fazer. Ele não estava tentando convencer ninguém de que aquilo que ele fez foi certo. De levar a palavra aos gentios e batizar os gentios e tudo. Ele estava simplesmente relatando o que se passou, porque a obra era do Senhor. Conseguem acompanhar aqui comigo o que aconteceu no final do capítulo 10 e o que ele está explicando para a igreja? Ele recontou a história para a igreja do que ele fez quando ele foi visitar ali Cornélio em Cesareia. Só que ele não está tentando convencer de que aquilo que ele fez estava certo ou errado. Não era esse o intuito de ele recontar a história. Ele estava relatando aquilo que o Senhor tinha mandado fazer. Portanto, a obra era do Senhor. Aí vamos chegar aqui no final, vou reler o verso 17 e o verso 18, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Se, pois Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Quer dizer, Deus deu o dom aos gentios ali de crer naquilo que Pedro estava pregando. Então Pedro ele não poderia se colocar no meio desses dois e falar assim, ei, pronto, vocês são gentios, nós somos judeus, a palavra é para nós, então vocês não têm nada que se meter aqui. Não é assim. Se aprove a Deus que Pedro pregasse aos gentios e eles creram na mensagem, quem era Pedro para dizer ali o que era certo, o que era errado, o que eles deveriam crer ou não? Porque a palavra era de Deus, a pregação
era de Pedro, mas usado por Deus. E o convencimento daquela palavra veio do próprio Espírito Santo para os gentios. Então Pedro ele reconhece que ele não era ninguém para se opor a esta crença dos gentios. Era simplesmente o Senhor fazendo a sua vontade. Ouvindo isso, verso 18. Não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Pedro relatando dessa maneira detalhada, Pedro relatando tudo o que havia se passado, volto a dizer, não era para convencer ninguém. Ele estava explicando o que aconteceu. Existem coisas diferentes aqui e, sobretudo, por trás dessa diferença de explicação aqui entre os dois, existe a intenção do coração. Eu estou explicando muito bem, muito detalhadamente aquilo que eu fiz, aquilo que se passou em determinada ocasião, mas é para convencer alguém de que eu estou certo. Aí a intenção do meu coração não é boa. Mas eu estou simplesmente relatando a obra que o Senhor fez, talvez através da minha vida ou através de outros, mas eu estou testemunhando daquilo que fez o Senhor. O Senhor conhece a intenção do coração, não é para convencer ninguém, é simplesmente para contar o que o Senhor fez, para relatar aquilo que o Senhor realizou naquele momento. E quando isso acontece, é o Espírito Santo que age e agiu aqui através da vida desta igreja que questionava Pedro. Você entrou na casa de gentios, você comeu com eles, você pregou para eles e você está dizendo que eles receberam o Espírito Santo? Sim, era isso que Pedro estava dizendo. E quando Pedro contou, quem convenceu a igreja do que havia se passado? O próprio Espírito Santo, não é Pedro. Não foi Pedro dizendo, olha, vocês têm que acreditar, olha, eu fiz, eu aconteci, eu realizei milagres e maravilhas. Não, ele simplesmente relatou o que estava se passando. E o convencimento veio da parte do Espírito Santo. Claro até aqui ou não? Eu sei que começa a ficar um pouco mais delicado, um pouco mais profundo a questão da interpretação a respeito da aplicação da palavra de Deus, mas esse é o nosso intuito, não? Aprender e entender o que o contexto está nos dizendo. Entender por que a mesma história é contada 2, 3, 4 vezes. Entender por que o escritor do livro de Atos ele escreveu dessa maneira. Ele usou determinadas expressões, ele repetiu o texto aqui. Por que isso? Isso é compreender e estudar a palavra de Deus. Não é pegar um verso aqui e dizer assim: não chame impuro ao que Deus purificou. Pronto. Pego aqui, eu coloco dentro de um parênteses e eu uso isso para a minha vida em tudo aquilo que eu quiser. Estou fazendo bobagem, estou falando besteira, estou aqui estragando tudo aquilo que já aprendemos e, no final das contas, eu vou me justificar diante de vocês dizendo assim, vocês não podem dizer que o que eu estou falando está errado porque não podem chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Entenderam como a palavra de Deus é usada da maneira que não deveria, se não fizermos atenção? Não é um verso que vai resumir aquilo que nós queremos ensinar, aquilo que gostaríamos de aprender. Temos que entender do início ao fim o texto dentro de todo um contexto. Então, da próxima vez que ouvirem, não chame de impuro aquilo que Deus já purificou. Opa, não é para qualquer coisa, não é para qualquer situação. Isso aqui foi relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no capítulo 11, falando de Pedro, quando ele teve uma visão, orando ao Senhor, o Senhor falou para ele naquela situação. Entendem que esse texto faz parte de um grande contexto e que a gente não pode usar isso 365 dias no ano, 24 horas por dia para justificar os nossos erros? Amém? Clareza até aqui? Legal? Nada muito confuso? Vamos continuar. Verso 19.
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Notaram aqui o que se passou? Que lá no capítulo... Vou voltar um pouquinho aqui agora, porque a minha memória falha. Final do capítulo 7, quando a gente estudou a respeito de Estevão, que ele pregou, que ele foi apedrejado por aquilo que ele estava ensinando, que ele foi morto, aquilo ali trouxe à tona o início da perseguição da igreja por Saulo. Quando Saulo começou a perseguir ali, todos se dispersaram, foram de um canto para outro, pregando e tudo. E aqui o verso 19 vai nos lembrar disso. Né? O verso 19 do capítulo 11 vai dizer assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e tal, e eles anunciavam essa palavra apenas aos judeus. Apenas ao povo que deveria receber a mensagem, apenas ao povo que deveria receber o Messias que já tinha vindo, já tinha chego e entregue a sua vida por eles. Estes que a palavra vai nos dizer que o Senhor veio para eles, mas eles não o receberam. Então esses que começavam a pregar ali depois da ressurreição de Cristo, eles pregavam somente aos judeus, mas não se deram conta de que os judeus recusaram isso, os judeus não receberam o Messias que foi entregue a eles. Eles não reconhecem, né, até hoje, por sinal, Jesus como o Messias. Então o verso 20 vai continuar assim. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começavam a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Quer dizer, aqui já não eram somente mais aos judeus. Alguns deles, desses que foram dispersos, começaram a falar também aos gregos, Pedro aos gentios e assim sucessivamente. Então a palavra do Senhor começou já a ser ali difundida entre os outros. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aqui mais um relato daqueles que se convertem, daqueles que conhecem também a palavra do Senhor e creem nesta palavra. Mais um relato aqui vai dizer de quando a palavra é ensinada, de quando o Espírito Santo age e ele acrescenta as vidas por meio do conhecimento, da crença e do arrependimento. A gente não vai ver aqui nenhuma dessas pregações, nem de Pedro e nem dos outros apóstolos aqui, dizendo assim, pronto, agora eu anunciei isto aqui para vocês. Quem aqui está disposto a entregar a sua vida? Quem aqui vai querer aceitar Jesus? Quem aqui vai querer vir aqui para receber uma oração assim, assim, assim? A gente não vai ver esse relato. O capítulo 10 que a gente estudou aqui na segunda-feira passada, a partir do verso 34 até o verso 43, que eu falei aqui que é um apanhado geral, assim, né, uma maneira muito abrangente de um plano de salvação, quando Pedro começa a pregar, e no final, aqueles que estavam ouvindo, eles creram na mensagem, receberam o Espírito Santo e foram batizados. Em nenhum momento diz aqui, em nenhum momento vai estar explícito aqui na palavra, dizendo que foi Pedro que chamou, que foi Pedro que orou por cada um deles, que foi Pedro que impôs as mãos, que isso e aquilo. Não, a palavra por si só, ela convence. Se for dada pelo Senhor e o Espírito Santo estiver aqui na palavra. Senão são somente as minhas palavras falando a vocês e
como a gente diz no bom português, vai entrar por um ouvido e sair por outro, não vai convencer ninguém a nada. Por quê? Aquele que traz o convencimento é o Espírito Santo. E isto sim a gente pode confirmar aqui na palavra, no verso 21 que a gente acabou de ler. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Quer dizer, eles fizeram a sua parte de sair da onde estavam, de pregar para aqueles que não conheciam, porém a mão do Senhor estava sobre eles. Quer dizer, eles foram aonde o Senhor os levava, onde o Senhor os orientava. Eles não foram aonde tinha mais gente. Eles não foram aonde estava dando certo. Eles não foram aonde estavam convidando eles a irem. Eles não foram no lugar onde tinham mais oportunidades. Eles foram aonde o Senhor os levava, porque a mão do Senhor estava com eles. Quando a mão do Senhor não está sobre nós, quando o Espírito Santo não está conosco, é muito fácil que a gente aceite tudo aquilo que estão nos propondo, que enche os nossos olhos. Que era coisa que não acontecia nessa época, que eu tenho certeza disso. Porque aqueles que levavam a palavra do Senhor eram perseguidos. Aqueles que insistiam no ensino da palavra de Jesus eram torturados, eram mortos. Eles não tinham ofertas de presentes, de cargos, de ministérios, disso e daquilo. Entendem aonde surgiram as divisões e as oportunidades? Com o longo do tempo isso foi se perdendo e estamos onde estamos hoje. Verso 22. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Quer dizer, a igreja que já havia se constituído, se formado em Jerusalém, pregando a palavra de Deus, havia Barnabé, que era um homem bom, fiel ao Senhor, temente, prezava pelos princípios e pelo ensino. Fizeram o quê? Ouvindo que estes estavam ensinando os gentios também, e a mão do Senhor estava sobre eles, vamos enviar Barnabé para ver o que está se passando lá nessas cidades. Vamos ver o que está se passando em Antioquia, ver se eles não estão perdendo o foco, se eles não estão falando bobagem e tudo. Então, vai Barnabé para lá para ver o que estava acontecendo. E aqui a palavra nos diz que ele ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Por quê? Porque a mão do Senhor estava com aqueles que estavam levando as boas novas, logo eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Então, verso 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé foi lá ver o que estava se passando. Entendeu que era interessante, que era da parte do Senhor. Não era uma oportunidade para ele, não era um novo movimento que estava surgindo, era a mão do Senhor que estava sobre aqueles que foram dispersos lá na morte de Estevão, estavam passando pela Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra de Deus. Então eles foram conferir o que estava se passando. Ali viram que era da parte do Senhor, viram que era bom. Barnabé chamou então a Saulo, conhecedor da palavra de Deus, como a gente sabe quem era Saulo já, mestre da lei, tanto que perseguia os judeus até o capítulo 9, onde estudamos a respeito da sua conversão. Até ali ele matava os judeus, depois disso ele matava os cristãos, perdão. Depois disso ele começou a ensinar a respeito de Cristo, porque teve um encontro com Jesus, teve um encontro com o Espírito Santo. Não foi simplesmente uma mudança de direção repentina, aleatória, por oportunidades. Não, ele realmente conheceu Jesus. Teve um contato com ele. Então ali, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e continuaram a ensinar. De um dia para o outro, num intensivo, numa
Vamos lá, me ajudem as palavras da moda. Numa imersão de um final de semana? Numa conferência? Não. Por quê? Para que a gente possa conhecer alguém, para que a gente possa se inspirar em alguém, ter como talvez uma referência. A gente não pode se deixar levar pela emoção de uma pregação. A gente não pode se deixar levar pelo movimento de um final de semana e entender que aquela pessoa é de Deus. Nossa, como é espiritual, uau, 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 uau. Não. Não é em 2 dias, 3 dias de uma pregação. Notem aqui. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam e ensinavam a igreja. Durante um ano inteiro. Como é que essa igreja pôde dar um pouquinho de credibilidade e ouvir aquilo que Barnabé e Saulo falavam? Porque durante um ano eles ensinaram. Só que não é só ensino. Enquanto a gente está reunido aqui em volta da mesa para aprender, para ouvir e tudo, o tempo vai passando. E não é só de ensino que a gente se conhece. Por isso que eu prezo esse contato aqui. Ah, mas o nosso grupo tem só 2, 3, 5, 10. É mesmo? Amém por isso. Quanto maior o número de pessoas que temos à nossa volta, menos eu tenho a oportunidade de conhecer essas pessoas. Por isso que é difícil acreditar em enormes ministérios por aí. Aos olhos humanos, eles podem talvez prosperar, dar certo, crescer e tudo. Mas onde é que fica o contato? Onde é que fica o sentar na mesa e conhecermos uns aos outros? Dar credibilidade naquilo que eu falo durante 1 hora aqui na segunda-feira é fácil. Eu já falei a respeito disso. Eu posso passar 6 dias fazendo besteira, mas preparando um discurso bom de 1 hora para convencer vocês, e o que eu faço nos outros 6 dias não importa. E vocês vão achar que eu sou bom mesmo assim, porque durante 1 hora eu falo só coisas maravilhosas. Posso convencer a quem quer que seja com um bom discurso, só que isso não vale de nada. Eu prefiro ter os 6 dias de contato aqui, ó, em volta da mesa, conhecendo, corrigindo e nos corrigindo mutuamente e crescendo em graça mutuamente, do que dizer que a minha hora de aula aqui é maravilhosa. Claro que precisamos tratar com zelo e cuidado. Só que eu vou derramar durante 1 hora aqui sobre cada um de vocês que estão me ouvindo o que eu vivo nos outros 6 dias. Pode não ser explícito, eu posso não falar besteira aqui, eu posso não falar palavrão, eu posso não me exaltar, eu posso não gritar, não esbravejar, porque senão seria escandaloso. Eu posso falar manso, com palavras bonitas e tudo, mas por trás de tudo isso está sendo derramado o que eu vivo nos outros 6 dias. Pedro, ele não convenceu aquele povo, aquela igreja, ou não derramou sobre os gentios o Espírito Santo por um discurso bonito de 1 hora. Pedro derramou o que ele vivia sobre aquele povo. Por isso que aquele povo foi impactado. Porque se eu vivo uma vida, com perdão da expressão, se eu vivo uma vida medíocre de pecado, eu não tenho que derramar aqui espiritual sobre vocês, porque o Espírito Santo ele passa longe de mim. Entendem aonde eu quero chegar a respeito de ser muito bom durante 1 hora ou de ser um bom cristão durante 7 dias na semana? A gente vai derramar sobre a vida dos outros aquilo que a gente tem na gente. Não importa se o discurso foi bem preparado durante 1 hora. Aquilo que vai cair sobre aqueles que eu estou falando não é o discurso preparado, é o Espírito que habita em mim que vai ser derramado. Se não há Espírito, se não há vida com Deus, se não há relacionamento, eu não tenho o que derramar, eu tenho só palavras bonitas. E isso não serve de nada, porque as palavras não vão convencer ninguém a nada. A gente já leu aqui, e esse capítulo está bem claro a respeito disso, que quem vai convencer a respeito
de todas as coisas, do pecado, do juízo, da justiça, e quem vai acrescentar almas ao Senhor é o Espírito Santo. Então quer dizer, se eu não tenho uma vida santa, se eu não tenho relacionamento, e se Ele não está em mim, eu não tenho o que derramar em vocês. E assim eu digo para vocês também, porque vocês também, que me ouvem aqui, são canais do Espírito Santo para as pessoas, aquelas com quem vocês se relacionam. Isso não está condicionado ao pastor, ao ministro disso, daquilo, aquele outro, ao apóstolo e tudo. Não, somos todos ministros do Evangelho. Vamos derramar sobre as pessoas, aquelas a quem nos relacionamos, aquilo que temos dentro de nós. Se só temos porcaria dentro de nós, nós vamos derramar porcaria sobre os outros. Se temos o Espírito Santo dentro de nós, nós vamos derramar o Espírito Santo nos outros. Lembrando que aonde habita o pecado, o Senhor não habita. Então eu não tenho como derramar o Espírito Santo nos outros se ele não habita em mim. Se eu tenho pecado, o Espírito Santo está longe. Ele pode me convencer de algo aqui no meu ouvido, mas talvez ele não habita em mim, porque o que habita é o pecado. Logo eu não tenho coisa boa para derramar daqui para frente. Entendem? Conseguiram perceber? Eu saí um pouco do contexto aqui, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E se isso veio a calhar, aprove a Deus que eu falasse a respeito disso aqui. Eu tenho certeza disto, como eu disse no início. Eu não sei o que vai se passar do início até o fim. E aqui é o Senhor quem ministra todas as coisas, todas as palavras. Então esse período de Barnabé e Saulo, de 1 ano de ensino, não estou me comparando aos dois, mas quanto mais parecido eu conseguir me tornar, maior será a glória que eu tenho a dar ao Senhor por conta disso, porque se eles ensinavam dessa forma, se eles tinham esse relacionamento com o povo, é isso que eu gostaria de buscar também. Ter relacionamento com as pessoas, não ter um grupo onde eu falo bem e não tenho relacionamento depois. Tanto que vocês sabem, posso não me manifestar no grupo diariamente, mas eu estou aberto aqui a responder perguntas, a me relacionar, a tomar um café quando preciso, quando possível for também. Mas saibam vocês, eu prezo muito mais pelo nosso contato aqui, ainda que o grupo seja pequeno, do que eu falar, o vídeo repercutir em toda a internet, mas aqueles que me ouvem não têm a oportunidade de conhecer. Porque aqueles para quem eu estou falando aqui, eu posso dizer que me conhecem. E estão ainda convidados a conhecer mais. Muitos aqui conhecem o interior da minha casa. Muitos aqui conhecem o meu relacionamento com a minha família. E eu não posso falar aqui da boca para fora, porque as primeiras que estão a me ouvir aqui e praticar aquilo que eu falo, elas estão sentadas aqui do meu lado. Então ficaria muito feio para mim. Primeiro, por uma questão de consciência, de ser um bom cristão, de não desagradar a Deus, mas sobretudo também ia ficar feio para mim mentir na frente delas sabendo que aquilo que eu estou falando não é a maior verdade. Então eu posso afirmar e posso reforçar para vocês aqui, que além de ser verdade, eu encorajo vocês a me conhecer um pouquinho mais no profundo. Porque o verdadeiro relacionamento, o verdadeiro testemunho, não vai ser somente numa aula de segunda-feira. Vai ser quando a câmera desliga, quando a gente está na rua, quando a gente entra no supermercado, no restaurante ou aonde quer que seja. Porque ser um cristão durante 1 hora falando para uma câmera é muito simples. É muito fácil. Tão fácil é que tem muita gente fazendo e muita gente acreditando naquilo que é dito durante 1 hora. E a vida por trás das câmeras? E a vida de Pedro, quando ele derramou tudo aquilo sobre os gentios? Eu tenho certeza que não era uma vida de mentiras. Não era uma vida de aparência. Era a vida que ele aprendeu com o próprio Jesus. E no final do verso 26, lemos, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Não foram chamados de crentes, não foram chamados de evangélicos, não foram chamados de nenhuma outra denominação que conhecemos por aí. Foram chamados de cristãos. Por quê? O que isso quer dizer? O que é ser um cristão realmente hoje?
pequenos cristos, pequenas reproduções, pequenos imitadores, pequenos homens que faziam as mesmas coisas que Cristo fez. Isto é ser chamado cristão. É você ser um imitador de Cristo, fazer aquilo que ele fez. Ser um pequeno Cristo. Não seremos como ele, porque eu tenho certeza que nenhum de nós aqui vai entregar a sua vida lá na cruz como ele fez. Talvez se te disserem que você deve ficar doente no lugar de um filho, talvez se te disserem que você deve dar um dedo, um braço, uma perna, uma orelha por um filho, por um familiar, talvez com um pouquinho de coragem eu arrisco a dizer que você faria. Eu mesmo já pedi quantas vezes em oração, quando Maria Júlia não estava muito bem, pedi para Deus tirar o que ela estava sentindo e colocar em mim. Nós como pais, temos a tendência de fazer isso. Tamanho é o amor que temos nos nossos filhos. Mas agora dizer que faremos como Cristo fez, se entregar numa cruz, sem sermos culpados, para salvar alguém que vai nos negar, para salvar alguém que vai recusar aquilo que temos a dizer, para salvar alguém que nos odeia, faríamos isso? Eu acho difícil. Eu mesmo hesitaria muito em dizer assim, eu dou a minha vida por aquele que me odeia, eu dou a minha vida pelo meu inimigo. Embora a palavra diga que devemos ser como Cristo, mas como homens, temos que ser sinceros. Dificilmente faríamos. Então, se não faríamos tudo o que ele fez, o mínimo que podemos ser chamados é de cristãos, né? Menores do que ele. Primeiro, porque não temos todo o seu poder, não temos toda a sua graça, toda a sua glória. E segundo, porque não teremos as mesmas atitudes. Embora devamos, mas não teremos. Verso 27, para a gente caminhar para o fim. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Verso 29 para frente, prestem atenção, isso é um grande aprendizado para nós. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Verso 29, novamente. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Notem que aqui é o inverso, né? O ensino, ele vem de uma base, ele vem com um exemplo, mas hoje tudo se inverteu. Para a gente adaptar esse texto para os dias de hoje aqui, a gente teria que fazer assim. Barnabé e Saulo levantaram uma campanha de arrecadação de fundos para fazer a obra em algum lugar, para reformar alguma coisa. E ali eles pediam contribuições ao povo para poder ajudar aqueles que iam passar fome. Só que aqueles que iam passar fome continuam passando fome, porque eles não ajudaram. Esse é o retrato, é o raio-x da igreja de hoje. Não sei se vocês vão concordar comigo. Não estou generalizando. Existem, sim, igrejas sérias, igrejas que usam os recursos da casa do Senhor para fazer aquilo que Jesus orientou a fazer, que é sustentar os órfãos e as viúvas, ampará-los, né? E aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que todos tenham ali acesso às mesmas coisas, né? Que sejam participantes da justiça de Deus, que não tenham famílias necessitadas, que não tenham famílias que estejam passando necessidades em suas casas. Existem ainda estas igrejas. Eu creio nelas e sei que elas existem. Mas uma grande maioria olha para os recursos como honra para um,
honra para outro, para o pastor, para reformas, para obras, e isso e aquilo, aquele outro. Mediante pedidos públicos no púlpito, aonde deveria ser ensinado a palavra de Deus. Só que o ensino que estamos lendo aqui, o ensino que a igreja primitiva nos deixou, o ensino que Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 29, nos mostra, é o quê? Que os próprios discípulos, eles tiveram a consciência do problema naquele momento, eles sabiam o que iria acontecer, e cada um segundo as suas possibilidades, ninguém impôs nada para ninguém, ninguém determinou valor, ninguém bateu em cima de porcentagem, ninguém, ninguém apelou para esse assunto. Mas os discípulos, com a sua consciência, eles, de acordo com as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Quer dizer, eu tenho meus irmãos em Cristo, não estou nem falando da família em si. Meus irmãos em Cristo, aqueles que estão, que professam a mesma fé, que creem no mesmo Deus, dono do ouro, da prata, Pai de amor, misericordioso, zeloso, eles estão passando necessidades. Então por que eu vou pensar no meu benefício próprio? Por que eu vou olhar para mim e dizer assim, não, eu só tenho um pão. Eu não posso dividir com ninguém. Pode. Se você tem um pão, você pode se satisfazer com a metade dele, porque a outra metade pode satisfazer a necessidade de alguém que precisa muito mais do que você. Estou falando de necessidade. Não estou falando de vontade e desejo do nosso coração. De acordo com as suas possibilidades, eles decidiram providenciar essa ajuda. Não é assim, olha, eu posso fazer isso. Porque se eu fizer mais do que isso, vai faltar para dentro da minha casa. Então você faz só isso. Não tira de dentro da tua casa para dar para o outro. Não tira de dentro da sua casa para entregar na igreja porque alguém está te forçando a fazer isso. Pelo amor de Deus. Mas... E aí o gafanhoto, o devorador e a maldição e tal. Por favor. Não tire de dentro da sua casa. De acordo com as suas possibilidades. Amém? Verso 30, para a gente finalizar. E o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Quem eram os presbíteros? Eram aqueles que cuidavam da igreja, que sabiam do contexto do que estava se passando dentro da igreja, que sabiam da condição dos irmãos. Presbítero não é um cargo que você bate no peito e diz agora eu sou maior do que você. Não, você tem uma certa responsabilidade a mais do que os outros, talvez. Por quê? Porque você é sério, servidor do Senhor, justo, odeia o pecado, e por aí vão outras qualidades que eu não preciso dizer o que um bom cristão deve ter. Não estou aqui para repetir tudo isso. Aquele que bate no peito para usar o seu cargo para se superiorizar aos outros, ele já está fazendo um papel de mau cristão por si só. Então todos os outros princípios a gente não pode nem esperar que ele tenha. Por quê? Porque ele se vangloria de um cargo que deveria ter mais responsabilidade sobre aqueles que estão à sua volta. Não é um título que vai te fazer melhor do que os outros. Use essa posição para que você possa ter mais responsabilidade sobre aqueles que estão à tua volta. Para que você possa, assim, se sentir mais responsável em servir aqueles que estão à sua volta. Não ao contrário. Não é pelo seu cargo que você vai ser servido. Quanto maior a sua posição, maior a sua responsabilidade de servir aqueles que estão próximos a você. As instituições hoje inverteram esse papel e daí a gente faz o quê? A gente quer subir a escadinha. Hoje eu sou só alguém que está na porta, então eu não sou ninguém.
Daqui a pouco eu passo para o nível, não vou nem usar títulos, nomes, nem nada, porque isso não me compete, mas eu vou subindo na hierarquia da igreja. Eu sou aquele que segura a caixinha das ofertas, então eu estou um degrau para cima. Daqui a pouco eu peguei o microfone, eu estou falando lá na frente, dando um testemunho, eu sou melhor do que aquele que está no banco. Daqui a pouco eu evoluí um pouquinho na cadeia alimentar, cheguei ao nível de pastor, então ninguém mais me toca, ninguém mais me questiona, eu não erro mais, eu sou superior a todo mundo. E não é assim. É completamente o inverso. O próprio Jesus nos diz que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, ele deve ser o menor e servir a todos. Aonde é que foi que a gente inverteu isso? Por isso que aqui o verso 30 vai dizer assim: o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Eles não deram dinheiro para Barnabé e para Saulo. Vai lá, aproveitem a viagem. O que sobrar vocês ajudam lá. Não. Vocês só vão levar esse dinheiro, estou entregando para vocês aqui, porque é vocês que vão fazer a viagem. Não tem outro modo, né? Na época não tinha TransferWise, Pix ou transferência eletrônica ou o que quer que seja. Eles tinham que enviar o dinheiro, a espécie, por alguém. Então entregaram a Barnabé e Saulo algo que não era deles, era para levar para a igreja da Judéia. Ponto. Não era para eles aproveitarem e desfrutarem desse dinheiro pela viagem. Bem claro isso. Eles enviaram o dinheiro pelos dois aos presbíteros. Não era para os presbíteros edificarem a sua casa, pagarem as suas contas, comprarem do bom e do melhor, trocar de roupa. Não vou usar falar trocar de carro naquela época porque não existia, mas trocar de carroça, viu? Eu tenho meu cérebro aqui que funciona. Também não tinha, era só comprar um cavalo novo. Não era para eles se servirem disso e fazerem o seu prazer e tirar uma porcentagem disso para a fome que viria. Não. Todo o valor destinado era justamente para ajudar os irmãos que entrariam em necessidade, tendo em vista o que Ágabo, levantado pelo Espírito, predisse que viria uma grande fome. Então, eu vou levantar recursos para suprir esta fome, para que ninguém tenha necessidade. Irmãos, não é uma crítica, mas é para que a gente reflita. Eu não estou aqui contra a igreja, a gente não é contra a instituição. Longe de nós aqui criticarmos algo desse jeito, mas estamos aqui, o nosso intuito é de que a palavra de Deus seja clara, o ensino seja claro, que a gente possa fazer um comparativo com os dias de hoje, certamente, mas que deixemos nós de sermos enganados pelo que andam falando nos púlpitos por aí e o que vemos claramente acontecer. Porque hoje fala-se em dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Para quê? Vocês já se deram conta disso? Nas instituições que frequentamos, que conhecemos, vocês já se deram conta de onde vai o dinheiro que entra na igreja, que por sinal não é pouco? Diga para mim, ou melhor, pensem com vocês e não me digam, porque não compete a mim a saber, mas quantas instituições conhecemos? Eu chamo instituição aquilo que hoje chama-se de igreja, porque eu não ouso chamar de igreja aquilo que não se assemelha com o que a palavra nos ensina. O que as instituições de hoje fazem com todo o dinheiro que entra? Primeiro é um equipamento novo, seja de som, seja de mídia, seja de o que quer que seja. Reformas no templo, iluminação, luzes, fumaças e tudo isso é feito, mas em paralelo com isso, existem famílias dentro das mesmas congregações que passam necessidades. Que tem um pai que está desempregado, que tem uma criança que não tem condições de ter ali a 100% do seu material escolar para iniciar o seu ano na escola. Que talvez vai para a escola, ou que talvez em casa só tenha um par de calçado muito surrado, tem ali uma calça, uma blusa, no frio não tem coberta suficiente para aquecer uma família. Quantos de nós não conhecemos essas realidades, mas eles fazem parte de um templo
de uma instituição, e a instituição não se move para suprir a necessidade daquela família. Mas a obra do templo está em dia. A pintura não pode faltar, troca todo ano. A câmera para filmar o culto, tirar foto daquele irmão que está ali chorando, orando e clamando ao Senhor, a câmera é de última geração. Para quê? Ao passo que nós aprendemos diferente. Devemos sustentar uns aos outros, os órfãos e as viúvas. Para um tempo de necessidade, a igreja deve ser o suporte para aqueles que têm a necessidade. Mas não, o que a igreja ensina hoje é: dê e você será abençoado. Ainda estipula o valor. Além daquela contribuição mensal que a gente conhece, sabe, dá até o nome disso, sempre, a cada semana, aparece uma contribuição nova. E se você não dá, o pastor ainda diz que você será amaldiçoado. Que tipo de instituição é essa que eu não vejo aqui? Eu não vejo isso aqui na palavra de Deus. Vemos diferente. Vemos aqueles que têm a responsabilidade sobre o templo, vemos aqueles que, chamados discípulos, têm a iniciativa, de acordo com as suas possibilidades, de sustentar aqueles que passam necessidades. E hoje vemos o inverso. Irmãos, ou a gente aprende o que a palavra está nos dizendo e lê um pouco mais e se interessa sobre a Escritura, sobre o que o Senhor nos ensina, ou passaremos grande parte da nossa vida ouvindo historinhas e acreditando em coisas que arrisco dizer que não são nem verdades comparados à palavra de Deus. E eu vou um pouquinho mais longe no exemplo, eu falei aqui num tom meio de brincadeira antes, não sei se todos entenderam, mas quantos de nós já não ouvimos que se não levarmos os dízimos à casa do Senhor, o devorador vai vir e vai devorar tudo aquilo que não temos contribuído? Aonde que está escrito isso? Falando em financeiro. Eu sei que existe o devorador do Antigo Testamento, falava de outra coisa. Não é se você não traz o dízimo na casa do Senhor, vai vir uma maldição sobre a tua vida. Não é isso. Mas é o que ouvimos hoje. E por não conhecermos as Escrituras, perecemos. E muitas vezes somos até enganados. Não deixem mais com que essas histórias entrem nas nossas cabeças. E conheçamos a palavra do Senhor. Oséias, não canso de citá-lo aqui, quando ele diz que o povo perece pela falta de conhecimento. Tenhamos o conhecimento, nos aprofundemos nas Escrituras, se for preciso. A cada segunda-feira a gente lê, relê, como hoje eu pensei, poder fazer o capítulo 11 e 12. Mas eu não quero aqui simplesmente fazer uma leitura de cima a baixo e a gente não entendeu nada. Se for preciso, meio capítulo, um versículo, a gente ficar em cima disso. Lendo, relendo, por que foi falado assim, por que foi falado assado, por que foi utilizado essa expressão nesse tempo, por que está repetindo a história. A gente precisa entender de A a Z, a gente precisa entender de Gênesis a Apocalipse. É verdade que tem coisas que são difíceis de entender. É verdade também que a palavra do Senhor vai dizer que há mistérios na sua palavra que não cabe a nós ser revelados. São coisas que vamos conhecer depois. São coisas que vamos conhecer depois que Jesus voltar, que subirmos aos céus e estivermos com o Pai. Coisas que não serão relevantes para nós nesse tempo, ou que talvez não estamos prontos para ouvir e entender. Mas aquilo que cabe a nós. Precisamos entender e precisamos colocar em prática. Amém? Mais uma vez, passei do tempo. Mais uma vez, falamos bastante. Mas eu espero que tudo tenha sido claro, que tudo tenha sido edificante. E espero e oro para que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações durante essa semana. Mais uma vez eu digo, o grupo está aqui aberto todos os dias, toda semana. Tem uma dúvida, tem uma pergunta, tem uma percepção, escreve ali, a gente vai interagir, a gente vai trocar experiências. E a gente vai, sobretudo, tirar dúvidas e aprender mais da palavra de Deus a todo o tempo. Porque a gente não pode se limitar a ler um capítulo a cada segunda-feira.
Isso aqui é a função do grupo de estudos. 1 capítulo, 2 capítulos a cada segunda-feira. Mas a nossa missão é todo dia um pouquinho. Precisa reler o capítulo, precisa ler o capítulo anterior, o contexto da história. Amanhã é dia, quarta-feira também, quinta também, sexta também, até a próxima segunda. E assim a gente vai se alimentando, aprendendo e crescendo em graça na palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado a todos que aqui estão. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu ouvido, em nome de Jesus. Eu oro neste momento, Paizinho querido, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Para que o teu nome seja exaltado, Senhor amado. Que daqui para frente, Pai, não precise ser lembrado mesmo o meu nome, Pai. Quem foi que falou, quem foi que citou as Escrituras. Mas que o teu nome não seja esquecido, Senhor amado. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja conosco toda a semana, nos convencendo, Pai, de tudo aquilo que lemos, de tudo aquilo que ouvimos, nos ensinando, Pai, sobre todas as coisas e nos fazendo lembrar daquilo que muitas vezes por nós mesmos esquecemos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo visite a cada lar aqui, que visite a cada coração, que não deixe essa palavra se esfriar durante a semana. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama as tuas bênçãos, derrama, Pai, também a tua proteção sobre cada um. Envia os teus anjos, Pai, livrando-os das mãos do inimigo, Pai, de toda a tentação, de toda a astúcia, Pai, do inimigo. Em nome de Jesus, Paizinho. Não permita, Pai, que ninguém aqui venha cair nas ciladas do diabo, Pai. Em nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos e declaramos, Pai, o quanto te amamos e somos dependentes de ti, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém, Senhor.